Professor Salvador, a gente discutindo até um pouco antes, né, de começar aqui a gravação, a gente falando da base, né, que é o que a professora acabou de falar. Você tem que, em vez de falar de nitrogênio, vamos falar de fazer base, né, e base seria calcário e fósforo. O que você conta para nós da sua experiência via OCP, de como que está evoluindo, né, como que modificou essa adubação de pastagens aí? Bom, vamos falar de Brasil um pouquinho. Brasil, 95% dos solos do Brasil são ácidos. Por que isso? Porque o Brasil e boa parte da América do Sul são solos muito antigos. E essa região do globo, pela temperatura elevada e pluviosidade elevada também, por ser em clima tropical, subtropical, uma pontinha de temperado lá embaixo do Brasil, nessa região, por essa sucessiva lavagem e temperatura alta ao longo dos milhares de anos, o que aconteceu? Dois fenômenos. Primeiro, a nossa matéria orgânica foi mineralizando, ela foi sendo decomposta, ela foi sendo degradada no solo, foi reduzindo os níveis de matéria orgânica, natural. Você pega uma área de mato, você tem matéria orgânica alta. Quando você vai intensificando, ela vai degradando, vai se perdendo. Com a temperatura alta, o nosso nível de matéria orgânica, por ser um solo mais quente, é muito menor do que um solo frio, que acumula mais material orgânico no solo. Isso é natural. E a matéria orgânica tem uma função muito... Tem várias funções, vamos fixar em uma aqui. Ela complexa alumínio, por exemplo. Ela reduz a acidez, porque ela protege o solo, tá, dessa parte mais, da parte do hidrogênio, que causa acidez pura, e o alumínio também, ela complexa alumínio. E isso permite que o fertilizante tenha uma mobilidade melhor no solo, especificamente o fósforo. Tá? Então a matéria orgânica nossa aqui é menor do que, por exemplo, uma boa parte dos Estados Unidos e da Europa, que é região mais frias, tem mais matéria orgânica. E outra coisa, pela chuva constante, temperatura mais elevada ao longo de milhares de anos, a chuva foi causando o quê? Primeiro, uma decomposição da rocha, uma formação, uma gênese e morfologia foi acelerando, aprofundou os nossos solos e as bases foram sendo lavadas no nosso solo. Então você pega hoje um solo nativo que você abre, baixíssimos níveis de cálcio, magnésio e ácidos. Então esse foi o cenário que formou esse nosso solo aqui do Brasil, por isso que tem um pH tão ácido no Brasil. E solos com pH ácido, o que você é obrigado a fazer? Você não tem alternativa, calagem. A correção, pessoal, não é um luxo. A correção é a base de tudo. Se eu não fizer a correção do meu solo, eu não vou ter eficiência em fertilizante. Se eu tiver que optar entre calagem e fertilizante, optem pela calagem. A calagem é o fundamento de tudo. Ok? O que a calagem faz? A calagem cria um ambiente propício para o sistema radicular da planta poder crescer, poder se desenvolver, se aprofundar, aumentar a malha de raízes. Então isso facilita que a planta consiga absorver muito mais água, muito mais nutriente, mesmo sem eu colocar, ela vai conseguir explorar melhor o que já tem no solo. Então, calagem é fundamental. E por esse fenômeno de formação de solo ácido, que é o nosso caso aqui do Brasil, eu sou obrigado a fazer o que também? Fosfatagem. Qualquer boletim que você pegar de qualquer região do Brasil, duas coisas são fundamentos: calagem e fosfatagem. Está escrito lá, em qualquer boletim. Pega o de São Paulo, pega a Quinta Aproximação de Minas, pega o do Espírito Santo, pega o CEPLAC do Norte e Nordeste, pega a Rede Oficial de Laboratórios do Rio Grande do Sul, pega o boletim do Paraná, pega o do Cerrado, feito pelo CPAC, lá do PADEF, lá de Planaltina, todos eles falam o quê? Fosfatagem, calagem primeiro, depois fosfatagem. Não tem como fugir disso, porque é a base. São dois elementos, a calagem e a fosfatagem, que você às vezes não enxerga na planta, porque fazem a raiz, está embaixo do solo, mas é a boca da planta que você está proporcionando aumentar. Então isso é o fundamento. Se eu tiver uma boa boca da planta para absorver nutrientes, eu vou ter muito maior eficiência nos fertilizantes que eu vou estar colocando. Então, calagem é fundamental. E segundo, fosfatagem para repor aquilo que não tem. E por que não tem fósforo no solo? Justamente pelo seguinte: quando houve aquela lavagem que eu falei do solo, de cálcio, das bases, e o pH baixou, o fósforo disponível, porque o fósforo, quando está em solução, ele é um ânion, é negativa a carga dele. E o ferro e alumínio que está no solo, manganês também, é um cátion. Mamão com mel, né? Ânion com cátion vai se ligar. Então o fósforo dos nossos solos acabou se ligando e com o tempo acabou ficando complexado, foi sendo absorvido, depois ele precipitou. Então por isso que os níveis do solo, quando você abre uma área nova hoje, é 1 miligrama ou até menos por hectare, por decímetro cúbico de solo, muito baixo. Então você é obrigado a fazer essas duas operações: calagem primeiro e fosfatagem, para depois colocar os demais nutrientes. Você vai ter benefício nos demais nutrientes.
Tem um gráfico do Malavolta, se eu não me engano, de 70 e alguma Exato. coisa, né? Que mostra... Manual de Química Agrícola, você vai encontrar lá. Isso é um fundamento antigo, mas está lá, mostrando isso. E que Da não década mudou, de né? 70. Não mudou. Não tem como mudar. Uma coisa importante. Você tem que manter o pH mais ou menos entre 5,5 e 6,5. 5,5 a 6 é o que mais ou menos o Brasil inteiro utiliza hoje. Aham. Porque também nós temos que pensar no seguinte, não é só pensar, por exemplo, se eu tiver um solo muito ácido, eu vou ter abundância de micronutrientes no solo, que são fundamentais, zinco, cobre, manganês, eu vou ter em abundância no solo. Se eu tiver o pH mais elevado, eu vou ter os macronutrientes disponíveis no solo. Só que eu tenho que achar um equilíbrio disso aí. Por quê? Porque micronutriente é caro hoje. Ah, mas você faz uma adubação foliar, você compra um fertilizante com micronutriente, mas quanto te aumenta em tonelada o preço? $100, $120, $150 por tonelada? Então por que a gente não pode trabalhar com equilíbrio? O que é o equilíbrio? Você não precisa nem corrigir demais e também não pode de forma alguma trabalhar com solo ácido. Então por isso que a maioria dos solos hoje trabalha com pH entre 5,5 e 6. Por quê? Eu consigo conviver com macro e micronutriente de uma maneira mais adequada e equilibrada. O pessoal culpa muito o alumínio. O alumínio é tóxico realmente. O alumínio é tóxico quando ele passa de 10% de participação na CTC. Começa a afetar a planta. Tá? Chegando a 25, ele é inviável, a planta não consegue desenvolver. Então, se você fizer uma correção, uma calagem e uma gessagem também, se puder fazer, para pegar esse alumínio lá de baixo, você consegue reduzir a participação desse alumínio. Tá? Mas não precisa zerar o alumínio do solo. Tá certo? Olha, isso é importante. Por quê? Ainda mais para forrageiro. Ainda mais para forrageiro, para uma braquiária, por exemplo, que é super resistente, tolerante. Por que eu não preciso zerar o alumínio? Porque se você zerar o alumínio, você zera o zinco. Você zera o cobre também, porque eles são idênticos. Então a gente pensa no alumínio e esquece que está fazendo. Ah, mas depois você complementa. Sim, você complementa com tudo, desde que tenha dinheiro. Por que eu não trabalho com equilíbrio, com uma dose correta de calagem, para poder manter um nível baixo de alumínio, que não é tóxico e não me afeta em nada, e algum nível de zinco e cobre, por exemplo, manganês, para poder manter a planta. Não só o pasto, mas também as culturas de grão normais. Então, é muito importante esse equilíbrio, esse cuidado na correção do solo. Não ser excessiva também, porque eu vou ter problema sério com o micronutriente, que é caríssimo. É só uma sugestão para quem vai começar o processo, começar bem, para evitar excesso. Excesso em qualquer sentido é ruim.